Hoje é comemorada uma data muito importante, o Dia Mundial do Doador de Sangue. Apesar de ser um gesto simples e que pode salvar a vida de muita gente, as doações ainda deixam muito a desejar. Na pandemia, a situação ficou ainda mais grave. Houve uma redução de até 20% no número desse tipo de doação. A Tiara Castilho preparou uma reportagem especial para chamar a sua atenção para este assunto. Vamos ver? Seu Rui tem 64 anos, é motorista e há 3 décadas ele doa sangue com frequência. Para o idoso, esse é um gesto de amor e que faz bem para ele. Eu me sinto bem. Quando eu chego em casa, eu estou aliviado. Como diz o outro, pegou uma pena leve. E essa aí, que é só precisar de mim, eu estou aqui. Qualquer pessoa que chegar aqui e pedir doação, porque o meu sangue é universal ou negativo, geralmente estão precisando direto desse sangue. Aí eu estou aqui. Diferente dele, a Kelly foi pela primeira vez ao Hemocentro em Goiânia para fazer a doação de sangue. Uma colega precisa e foi o motivo. Mas para a vendedora, a ação vai acontecer com regularidade. Inclusive, me candidatei para doar medula óssea também, porque hoje em dia é muito pouco. A moça falou que é muito pouco, também doadores para isso. Mas foi super tranquilo, eu fiquei super ansiosa, mas foi rapidinho, só uma picadinha e em menos de 10 minutos já tinha terminado. A doação de sangue é um ato simples, rápido, seguro e que pode salvar vidas. Ainda assim, constantemente os bancos que armazenam esse tipo de material funcionam abaixo dos limites desejados pelas organizações. Em todo o mês de junho, uma campanha é realizada em todo o país com o intuito de chamar a atenção da população para a importância de ser um doador de sangue. Para se ter uma noção, somente no mês de maio, aqui no estado de Goiás, houve uma diminuição de 20% no número de doadores. E essa redução preocupa. Infelizmente, tanto no Brasil como aqui em Goiás, a gente tem menos de 2% da população doando sangue. Por isso que o Hemocentro faz campanhas regularmente, chamando a atenção da sociedade para que se disponha a doar sangue, porque a gente não tem demanda de sangue somente no carnaval, em julho, em férias escolares, como a população às vezes pensa. Nós tratamos várias doenças crônicas, cirurgias eletivas, transplantes. Enfim, agora na Covid-19 também isso se intensificou com a abertura de novos hospitais. Além do sangue, a doação de plaqueta também é necessária e está em falta. E nós temos essa necessidade diária de manutenção do estoque, porque é um hemocomponente também que muitas vezes é utilizado para emergência. Quando o paciente está sangrando, a gente precisa fazer a transfusão de plaquetas. E é importante que quem atenda aos critérios também se voluntarie a ser um doador. Nessa época de pandemia, todos os protocolos de segurança foram adotados para oferecer ainda mais segurança para os doadores que vão até o local. Outro detalhe importante é que é preciso agendar a ida a um dos postos de coleta pelo site hemocentro.org.br e também pelo número de telefone 0800 642 0457. Doe sangue, doe vida. Pode vir sem medo. Se alguém que tiver medo, está me vendo eu falar com você aqui agora, vem, doa, não faz mal, não dói. É um bem que você faz para as pessoas e para você. Uma doação salva até 3 vidas. Entendeu? Então não tem como a pessoa negar uma doação de sangue. Aí pode ir sem medo, tá o recado dele aí.